Então, dando continuidade à nossa reflexão, o processo de autoconhecimento Noscit Ipsum dado por Sócrates e agora também na reflexão de Platão no livro A República, traz para nós esta reflexão. Esse processo de autoconhecimento seria o processo educativo. Na cidade ideal pensada por Platão, as crianças, ao nascerem, elas seriam entregues aos cuidados do Estado. E todos, então, portanto, receberiam a mesma educação, baseada na ginástica para bem formar o corpo e música para bem formar a alma. Aqui tem muita coisa que nós podemos desenvolver como reflexão. Primeiro, processo educativo. Segundo Platão, a criança deveria ser entregada aos cuidados do Estado. O que acontece muito diferente da nossa realidade. A criança, ao nascer, é entregue aos cuidados dos pais. E aí, em conjunto com o Estado, se dá o processo educativo. Porque educação não é algo que simplesmente o Estado tem que fornecer. A família também precisa se colocar à disposição nesse processo. Tá? E aí, Platão, por que ele pede para entregar aos cuidados do Estado? Para que sejam educados todos da mesma forma. E outra, para que não recebam, pela reflexão que o professor faz, para que não recebam as manhas, né, de cada família, porque cada família vai ter uma forma de educar diferente, etc e tal, e a criança se torna mais manhosa conforme a família, que é mais protetiva, etc e tal. Então, a criança sendo entregue aos cuidados do Estado, ela teria uma educação mais uniforme. Mas o que me chama a atenção na fala de Platão é que ele diz o seguinte, que o processo educativo deve ser, então, portanto, um processo do qual deve ser dado através da formação da música, né, e da ginástica. Vamos aqui, então, aprofundar esta reflexão de Platão. A música, ela é algo que o professor sempre explica para os jovens. Ela entra aqui e ela vem morar aqui. Então, música para os ouvidos, o que entra aqui, vem morar aqui. O professor tem coração salesiano. O professor foi um ex-aluno de Dom Bosco. Então, portanto, o professor aprecia muito a música, porque eu aprendi com Dom Bosco, no meio dos salesianos, quando o professor Evandro era religioso, seminarista, depois religioso, que a música, ela tem toda uma especialidade em nossa vida. A música é que anima, a música é ela que nos traz, assim, uma leveza da vida, etc e tal. E eu lembro, no tempo de seminário, que toda a casa salesiana era uma casa com muita música. As escolas salesianas, por exemplo, são regadas de música, por assim dizer. Me lembro que o sinal da nossa escola salesiana, lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, onde o professor passou boa parte do tempo, na obra social Dom Bosco, de Viamão, o primeiro sinal, né, das aulas, do nosso oratório, era uma música. Então dava-se aquele sinal, a criançada ouvia aquela música, iam todos para as oficinas, para as aulas, etc. e tal. E depois, no intervalo novamente, e na saída novamente, música. A música tem um papel muito importante na formação do ser humano, e Platão dava valor, muito valor, à questão da música. Mas volto a dizer, o que nós ouvimos aqui, né, vem morar aqui. A música tem que ser de qualidade. Não que o professor Evandros peça para que você comece a ouvir música clássica. Não, eu não estou pedindo. Eu sei que muitos de vocês não gostam de música clássica, outros vão gostar, etc e tal. Mas é que o que o professor nota é que de um tempo para cá, e esse tempo não é muito próximo, eu diria que de Michelangelo para cá, a cultura ela está em declive. Presta atenção nas letras que nós temos por aí e que muitos dos jovens hoje estão ouvindo e parece que se acostumaram com aquilo que estão ouvindo. É difícil de achar uma música de qualidade. Está difícil de encontrar compositores de qualidade. Sinceramente,
o que eu escuto por aí, entre os jovens, chega a dar um desgosto, entende? Claro que música é uma questão de individualidade de cada um tem seu gosto, etc e tal, mas acho que tem que ter um pouco de refino. A música tem que ter uma qualidade boa, não pode ser simplesmente uma bateção de lata, e aqui não estou me referindo ao rock, tá ok? Que também tem lá a sua qualidade, bandas como U2, por exemplo, Pink Floyd, o professor Evandros admira muito essas bandas, mas que são bandas que já estão começando a ficar distintas dos jovens de hoje, entende? É muito esse sertanejo universitário, esse feminejo, essa sofrência, e que as pessoas estão cada vez mais deprimidas, entende? Claro que você pode gostar, só que existe muito mais na música de hoje uma pornofonia do que algo que vem de fato ajudar a pessoa na formação humana da pessoa. E aí, de tanta gurizada ouvir o que não presta, e essa coisa que não presta vem morar aqui no coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então eles escutam muita sofrência, muita coisa ruim, entende? Muita apologia às drogas, muita apologia ao sexo, e então, portanto, se torna um ser muitas vezes sem conteúdo. Confesso para vocês que me chamou a atenção quando Platão traz essa reflexão, 400 e poucos anos antes de Cristo, no livro A República, e sinceramente nós precisamos valorizar a música. Na casa do professor, o dia que algum de vocês tiver a oportunidade de estar visitando, eu tenho espalhado pela casa inteira, né, um som ambiente. O professor gosta de ouvir músicas de bom conteúdo, de uma boa letra, às vezes um som clássico, às vezes uma MPB, etc e tal. Mas eu gosto, até para jantar, para almoçar, o professor gosta de colocar uma música de fundo, uma música ambiente, e a música tranquiliza. Então, eu espero que eu tenha deixado refletido com vocês sobre a importância da música. O professor Evandros, por exemplo, agora não está aqui, mas eu gosto de tocar o meu violão, né? De vez em quando ter o meu contato com o mundo através também do dedilhar do violão, tocando uma música, etc e tal. Eu nunca vou esquecer também, nesse sentido, aproveitando a reflexão, tinha um colega do professor Evandros no seminário que ele tinha uma ideia um pouco, como é que eu posso dizer, beata em relação à música. Ele chegou no seminário com o violão e ele falava que ele não tocava música do mundo. E aí então eu refleti, mas escuta aqui, o que é música do mundo para você? Entende? Ah, porque música tem que ser somente música de Deus. E eu concordo, tudo bem. Cada um tem a sua crença, existe os movimento gospel, etc e tal. Mas aquele menino, por exemplo, aquele jovem, né, chegava a ser pegajoso, e tem muitos que são assim, que para ele tudo não prestava a não ser aquilo que fosse de cunho divino. Eu sou um pouquinho contrário a essa ideia. Eu penso assim, existem músicas belíssimas do mundo gospel, mas também existem músicas belíssimas do mundo não gospel, entende? Por exemplo, veja a música Garota de Ipanema. Ela é uma música secular, que eles chamam de música do mundo. E ela é uma música belíssima. Se você pegar outros exemplos aí, a banda é Merlin, né? O Merlin, Ana Vilela, etc. A cantora como Marcela Thaís, por exemplo, nos traz músicas belíssimas, né? E não necessariamente são músicas de teor gospel. Então eu não concordo muito com esse que fala assim, eu não toco isso porque isso é música, é do demônio, é música do mundo, etc. e tal. Não, eu penso assim que existem coisas belíssimas no mundo, e o mundo é uma criação, alguns para uma visão de natureza e outros para uma visão mais cristã, é uma bela criação. E sendo uma bela criação, eu creio que provém também do divino. Então nem tudo aí está perdido nesse sentido, embora há sim um declínio cultural. E aí Platão fala da questão de alimentar o
corpo, né? Fala de alimentar a alma, né? Ouvir a música para alimentar a alma, mas também fala da ginástica para alimentar o corpo. A questão da ginástica nós podemos assim traduzir por esporte. A importância que Platão fala que ele tem uma visão dualista, vou explicar nas próximas reflexões, ele tem uma visão dualista do ser. Então, portanto, existe a alma, né? E esta alma nós vamos ver logo na sequência que ela é dividida em 3 partes, uma parte inferior e uma parte superior com 3 almas. Então, o ser humano é composto de alma e corpo. E aí Platão fala que nós devemos, então, portanto, cuidar do nosso corpo, cuidar daquilo que é precioso também para nós. A palavra Platão, na verdade, significa platos, porque ele tinha ombros largos. E quem é que tem ombros largos? É quem pratica esporte. Platão era um ótimo esportista nesse sentido, né? E aí vem a reflexão do professor. Se ele diz que nós devemos cuidar da alma através da música e através da ginástica, traduzindo para os dias de hoje, esporte, para bem cuidar o corpo. E aí me lembro do ensinamento de Aristóteles, que diz o seguinte: virtus in médio, a virtude está no meio, nem 8 nem 80. A virtude está no meio. Em relação ao corpo, ok, gente? Por exemplo, se eu não faço caminhada, e eu, professor Evandro, é mal de filósofo. Eu nem sei se eu posso me considerar filósofo. Sou um professor de filosofia. Mas assim, se eu peco por me dedicar muito ao estudo, eu deixo de lado a prática de esporte. Deixando a prática de esporte, eu me torno sedentário. Entende? O professor Evandro eu não sou atlético. Nunca fui, não é da minha natureza humana, já que estamos falando sobre valores e escolhas. Mas, enfim, não cuidar do corpo, o corpo padece, né? Só que também, ao contrário disso, também acontece o padecimento. Pessoas que são exageradamente ligadas às questões do corpo, questões da estética. Então, eles vão para as academias e malham, entende? E aí eu pergunto, para que tudo isso? Tem que ter a justa medida. Platão ensina cuidar do corpo e cuidar da alma. Só que, diz Aristóteles, também cuidar na justa medida. Não adianta, nesse mesmo sentido, eu, Evandros, só alimentar daqui para cima, leitura, porque o corpo padece, de vez em quando tem que dar uma corrida, dar uma caminhada, cuidar da alimentação, né? Nós, leoninos, no caso do professor, nós sofremos muito de questões cardíacas, né? A questão do coração, gordura no fígado, etc e tal, então tem que ter um cuidado, entende? Não exagerar nas frituras, etc e tal, não exagerar em bebida, enfim. Mas também há aqueles que só alimentam daqui para baixo. Esquecem, por exemplo, de fazer uma leitura. O cara é todo bombado, todo sarado, né? A moça que vai na academia é toda arrumada, não sei o quê, toda trabalhada no bíceps, né? Só que para abrir a boca para falar uma coisa 5 minutos com você, não tem capacidade de argumentação. Você tem capacidade de argumentação? Pergunto para você. Você tem alimentado de forma correta teu corpo e tua alma? Cabeça? Entende? Eu conheço pessoas, por exemplo, que se você sentar numa roda de conversa, o que elas sabem falar é cerveja, mulher e futebol. Isso é triste. Não estou dizendo para ser um intelectualizado. Longe de ser intelectualizado. Entende? Já tive alguns que falaram para o professor, o professor Evandros é metido a intelectualizado. Não, é que eu gosto de filosofia, eu gosto da minha natureza humana. Entende? Só que é triste você sentar ao lado de uma pessoa que ela não tem 5 minutos de prosa com você. A pessoa... E vou dizer uma coisa para vocês. Eu já sentei ao lado de doutores. E já sentei também ao lado de pessoas muito simples da vida. Eu dou um valor tremendo àqueles senhorzinhos, né? Que tem uma sabedoria popular incrível. Você senta do lado dessas pessoas para conversar. Nossa! Elas têm uma prosa boa, uma conversa boa. E elas são capazes de passar a noite toda conversando com você.
o dia todo conversando com você, horas e horas. Então você capta o conhecimento dessas pessoas, desde o mais simples, que alguns chamam aí de um qualquer, a pessoas mais cultuadas, etc e tal, doutores, né? Professor Marco Sandrini, in memoriam, salesiano de Dom Bosco, foi um dos meus formadores na faculdade de filosofia na PUC Porto Alegre. Escreveu no livro dele, deixa eu ver se eu estou com este livro, não estou. Evans tem que trazer os livros mais próximos aqui. Mas no livro Origens Gregas da Filosofia, ele fala o seguinte: mais vale um burro vivo do que um doutor morto. Prestou atenção, jovem? Mais vale um burro vivo do que um doutor morto. Por quê? Um burro vivo não é o burro de conhecimento, gurizada. É o burro animal. Um burro vivo, você consegue fazer com que? Colocar ele ao seu dispor no trabalho, carregar lenha. Entende? Agora, uma pessoa que é super cultuada, não é a palavra certa, cultuada, uma pessoa super inteligente, doutora, se estiver morto, você foi. Vai adiantar o quê? Mas, enfim, essa reflexão do professor traz para você esse alento de perspectiva filosófica, de perguntar para você qual é o seu conteúdo. Tem um vídeo do professor Evans aí no YouTube que você procura professores bons versus professores fracos, hein? Assistam, vale muito a pena essa reflexão. Mas enfim, que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa de conteúdo? Você é uma pessoa de prosa? Que sabe sobre a vida? Cuidado, hein? Tem muita gente que tem um conhecimento muito superficial das coisas. E a filosofia, muitas vezes, tem pessoas que também têm um conhecimento muito superficial. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a leitura das coisas. Buscar aprofundamento. Estou lendo esse livro aqui, ó. O livro da filosofia, né? Esse livro aqui, para mim, é um queridinho da filosofia, é onde eu preparo as minhas aulas aqui com vocês. Mas aqui, ó, tem todas as reflexões das principais ideias da filosofia. Então, o que eu estou aprendendo este ano, porque estando em casa agora, nessa pandemia, eu estou lendo mais, o que acontece com o professor? Eu estou aprendendo coisa que eu não tinha aprendido ainda na faculdade. Então, buscar, ler. E o jovem de hoje não quer ler. Para o jovem hoje é bonito o quê? Videoaula. Simplesmente uma explicação. Não, jovem. Eu falei lá no início da nossa conversa aqui, no primeiro vídeo, esse aqui é o segundo, que o livro A República de Platão, baixe na internet A República de Platão, leia. Às vezes, a leitura causa ojeriza em muita gente. Por quê? Acostumado a ler gibi. Acostumado a Harry Potter. Entende? Lê um bom livro. Busque conhecimento. Se dedique. E livro é assim, gurizada. Primeiro momento, eu também não gostava de ler quando eu estava no início da minha carreira. Eu tinha muita dificuldade. Nunca fui um aluno nota 10. Eu sempre fui aluno mediano. Claro, e muito cobrado pelos meus formadores. Todos os meus professores. Graças a Deus, hoje eu sou professor. Mas assim, eu leio. Às vezes tu não entendeu. Como diz o professor Clóvis de Barros Filho. Leia de novo. Lê. Não entendeu? Lê de novo. Se não entendeu, lê novamente. Tem que sentar a bunda na cadeira e ler. E ler. Tem um livro que o professor Ivan também está lendo, que eu logo vou lançar. O canal Presta Atenção Platão, do professor, vai ficar só para filosofia e sociologia. Porque o professor é formado em filosofia e agora o professor está fazendo mais uma graduação em sociologia. Então logo virá videoaulas de sociologia. Mas enfim, eu quero lançar, então fica esse canal apenas para as reflexões filosóficas e sociológicas, e eu quero lançar um canal de teologia. E olha só, aqui eu tenho José Fernandes de Oliveira, Padre Zezinho, que é um livro, Subsídios para uma Catequese de Atitudes. Então tem que ler da fonte, ler de autores bons nesse sentido. Uma hora eu vou fazendo apresentações do livro do professor. Mas enfim, então Platão diz que nós devemos cuidar
da alma, através da música, e do corpo, através da ginástica, através do esporte. Espero tê-lo ajudado você nessa reflexão. Então, na medida em que elas avançassem, as crianças, no processo educativo de Platão, né, no processo de instrução, seriam também observadas pelos adultos, seus educadores, que deveriam reconhecer aos poucos no comportamento de seus pupilos a natureza e o caráter de cada um. E aqui agora, portanto, vem algo muito bacana em Platão, que é a questão do temperamento, a questão do caráter da alma. Por quê? Para fazermos boas escolhas, para vivermos uma vida justa, para vivermos a felicidade, nós precisamos conhecer o nosso caráter. E para conhecer o nosso caráter, nós precisamos conhecer o nosso temperamento. Convido você então agora para a nossa terceira videoaula e aí já questiono para você, qual é o seu temperamento? Você se conhece? Você sabe quem você é? Em Platão, você tem uma ideia do que é os temperamentos da alma? Conhecendo o teu temperamento, tu pode ter certeza, jovem, você inscrito, você que está aqui no canal do professor Evandro, presta atenção Platão, você pode ter certeza que esta reflexão vai ajudar você a viver muito melhor, vivendo de acordo com a sua natureza, tá ok? Um abração a todos vocês, até o próximo vídeo, a terceira aula de valores e escolhas. Até mais, gente!